paz, queridos! Bem-vindo a mais um culto da nossa igreja online. Hoje é estudo bíblico, mudamos o estudo bíblico de amanhã, quinta-feira, para hoje, quarta, porque amanhã teremos culto presencial lá na igreja. Vai ser um culto da vitória, vou estar trazendo uma palavra de consolo, de edificação. Vamos orar, vamos louvar e vamos receber muito amanhã na igreja, tá? Não precisa se inscrever, a igreja vai estar aberta, claro, tem um limite de 110 pessoas, eu acredito que vai dar tudo certo, tá bom? Deus te abençoe, que você possa ouvir a palavra, aliás, o ensino de hoje e louvar muito, tá? E não esqueça de se inscrever para o culto domingo, esse precisa. Escreva ainda hoje, coloque teu nome lá, se é de manhã ou se é à noite, tá bom? E cada ente da tua família tem que se inscrever também. Deus te abençoe e vamos orar. Senhor, eu te louvo pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo a tua palavra, crescendo em ti, aprendendo contigo, que possa abençoar nossos irmãos, dando livramento, toda a enfermidade, toda a pandemia, que isso tudo cai por terra, em nome de Jesus. Possamos receber de ti a porção hoje, de vida e rema para nossas vidas. Amém. Louve ao Senhor e até amanhã lá na igreja, se Deus quiser. Não esquece de se inscrever e também estar ofertando e dizimando na casa do Senhor, tá bom? Fica na paz. Sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras,
a sua misericórdia. Obrigado, Senhor, nós só temos que te agradecer. Obrigado, Senhor, por cada oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá, Pai. Obrigado, Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Uma certeza que nós temos é que os braços de Deus estão sempre abertos para nos receber. E sabemos também que Deus está cuidando de cada um de nós. E que o nosso coração não precisa estar atormentado ou angustiado pelas notícias ou por qualquer outra coisa. O que devemos é adorá-lo, é engrandecê-lo, é dizer: Senhor, necessitamos de Ti, Pai. Necessitamos da Tua presença, Espírito Santo. Queremos mais de Ti, queremos confiar, ter fé em Ti, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Possamos ter uma semana de paz, uma semana onde a gente possa ler, orar mais, confiar mais em Deus, que possamos ter paz em nossos corações, porque Deus está conosco. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, bênção, né? Bênção podermos mais uma vez adorar o nome do Senhor, ainda que à distância, mas juntos mesmo assim.
Amém? Vamos orar para iniciarmos nosso estudo. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, estudando a Sua palavra. Mostra-se, revela-se, Pai, cada vez mais quanto ao Seu desejo para o que nós podemos compreender de Ti, Pai, e o que nós devemos fazer para Te satisfazer. Esteja conosco, Pai, abençoa-nos, dá-nos sabedoria, dá-nos inteligência para compreendermos, para aprendermos e para que possamos viver conforme o Seu desejo, não o nosso desejo. Esteja conosco neste estudo, Pai, acompanha-nos e que tenhamos um dia abençoado em nome de Jesus. Amém? Bom, estamos aqui mais uma vez no nosso estudo sobre o livro de Gênesis. Já andamos bastante aqui, já chegamos ao capítulo 14 hoje do livro de Gênesis. Vimos várias coisas, desde a fundação da terra, a criação do homem, o pecado, e agora nós vemos uma figura importantíssima para o povo de Deus, que é Abrão, né? Ainda estamos com o nome Abrão, ainda não houve mudança para Abraão, mas a gente vai ver referências em breve sobre isso. O que nós temos sempre, o que a gente tem que entender quando a gente estuda a Bíblia e inclusive o livro de Gênesis? Estamos vendo aqui que Deus tem se revelado. Historicamente, Deus tem se revelado ao homem numa conduta de cuidado para com a criação. Deus cuida de nós. Nós já vimos várias situações complicadas para a humanidade e vimos que Deus estava lá cuidando. O que acontece, às vezes, a gente não consegue entender, mas no final dá certo. A gente viu algo muito drástico, que foi o dilúvio, por exemplo, em que os pecadores morreram, né? Sobrando só Noé e sua família, e que Noé, que era um homem justo, né? Mas vimos que o pecado não foi afastado do mundo ainda. Então tem alguns mistérios, algumas coisas que a gente tem que compreender ou vai compreender só no final, né? Mas vamos logo ler o texto do capítulo 14. Temos umas figuras bem interessantes aqui no capítulo 14 de Gênesis. Vou lendo, vamos lendo aqui e avançando, né? Diz assim o capítulo 14. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Quedorlaomer, porém no 13º eles se rebelaram. No 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, e os Zuzins em An, e os Emins em Savé Kiriataim, e os Oreus no monte Seir até Elparã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que moravam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim, de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços. E os restantes fugiram para o monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Vamos ler até aqui para a gente dividir o texto. Depois a gente lê o resto. O que nós temos interessante aqui? Tem uma dinâmica diferente até então. Até então o texto bíblico vinha trazendo a história de
ou uma família, né, muito focado na família, e agora mostra-se um contexto histórico aqui de combate, em que reinados, né, reis lutam e há reis dominando outros reinos, né, sendo que o destaque aqui se dá para Sodoma e Gomorra, que são subjugadas lá pelos seus inimigos, né? O que acontece? O que é interessante isso aqui? A gente vê que tem aí uma guerra, uma situação que dura aí 13 anos e no 13º ano há uma revolta, uma tentativa de independência. O que a gente vê é que não dá certo, né? E aí os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. O que aconteceu? Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. A leitura do texto parece até um trava-língua, né? São nomes muito difíceis de falar, que a gente não está habituado, né? Mas o que eu destaco aqui? Há uma citação a poços de betume aqui. O que é betume? Senão o piche ou o petróleo aqui, né? Em que a gente vê que a gente vê que desde aquela época lá a região é abençoada com petróleo, né? E no caso aqui nem gerou tanta bênção assim, porque muita gente morreu nos poços de betume, né? Eles caíram, né? E a maioria fugiu. Bom, então quando a gente lê betume é isso, tá? E uma outra coisa bem interessante é que ele faz citação lá no versículo 3, ele fala assim, onde fica o mar salgado, né? O mar salgado é o mar morto, que tem uma peculiaridade bem diferenciada, que ele tem uma densidade muito grande de sal e é um mar morto por conta do tanto de sal que tem, né? E a gente vê a glória de Deus, vê uma situação bem interessante, bem maravilhosa, que é a formação dos poços de água doce ao lado do Mar Morto, né? Mas isso não é o nosso foco aqui, tá? Bom, então, em resumo, tudo aconteceu, guerra 13 anos, a gente vê que passou 13 anos, guerra 14º ano, aqui a guerra, e aí os reis vitoriosos tomaram Sodoma e Gomorra, todos os bens de lá, e foram embora, e se foram. E o que acontece então? Aí entra o nosso herói, tá? Ele vem, e vamos ver aqui a partir do versículo 12, vamos dar uma lida no versículo 12. Diz assim, apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite, Abrão dividiu seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Robá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Veja como... vamos ficar por aqui e depois a gente prossegue. Veja que o nosso herói aqui, né, ele é envolvido por conta do contexto familiar, né? Ló já estava escorregando para Sodoma, né? A gente viu no capítulo anterior que na divisão Ló escolheu o ambiente que parecia melhor, mais florido, vamos dizer assim, porque tinha o vale, né? E deixou Abrão na seca lá. Mas o que acontece? Ló começou a estender suas tendas até chegar em Sodoma, e a gente vê aqui que Ló morava em Sodoma, né? E nesse contexto de briga e de tentativa de dominação aqui, os reis vitoriosos levaram também Ló e seus bens, né? Mas por uma graça, uma misericórdia divina, alguém escapa, consegue fugir e fala com Abrão que o seu sobrinho tinha sido sequestrado aí pelos vitoriosos, tá? E o que Abrão faz?
Abrão decide ir resgatar seu sobrinho, né? O que a gente tem aqui, então? Primeiro, a gente tem Ló se desviando dos caminhos bons e indo cada vez mais para o caminho da perdição, que é Sodoma, né? Por outro lado, a gente vê Abrão preservando a família, e aqui a família ampla, né? Abrão, ele, apesar de ter se distanciado de Ló, separado lá por conta da possível briga entre os pastores e possível briga entre eles, né? O que Abrão faz? Abrão preserva o seu povo, preserva a família. Quando ele sabe que Ló é sequestrado lá, é levado, o que ele vai fazer? Resgatar Ló, manter a integridade da família e, de certa forma, do povo de Deus, né? O que nós temos também interessante aqui, que é bem curioso mesmo, é que quando lá no versículo 13, no início do versículo 13, ele fala assim: porém um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. É a primeira vez que se fala da descendência ou do povo do qual Abrão faz parte, né? Então fala que é Abrão, o hebreu. É interessante porque Abrão vem lá de Ur, né, dos caldeus. Mas agora Abrão, por ser descendente de Éber, talvez seja por isso, ele vira aí, ele tem como classificação aí como povo hebreu. E aí traz então essa nomenclatura para Abrão. O que é interessante aqui? O que eu vejo? Me parece muito claro que o texto bíblico queria destacar, já começar a introduzir a ideia do povo de Deus, né? O povo de Deus é esse povo hebreu, povo separado. A gente viu que o mundo estava em curso lá, comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, guerreando principalmente, né? Mas aí chegou o momento em que envolveu-se o povo de Deus, os hebreus, né? E o que aconteceu então? Veio Abrão e com natural força que ele tem por conta de estar com Deus, de fazer o que Deus quer, né? De ser fiel a Deus, ele tem uma capacidade, e aqui ele começa a se mostrar mais forte ainda, vindo a resgatar Ló. O que mais que a gente tem aqui? O que é bem interessante também? Veja que Abrão, quando soube, ele decidiu ir perseguir os inimigos até resgatar Ló, né? Mas o que Abrão fez? Abrão juntou os 318 homens mais capazes nascidos na sua casa. Então Abrão tinha uma capacidade diferenciada também de liderança. O que Abrão fez? Saiu correndo com espada e foi guerrear? Não. Abrão reuniu o seu povo, os seus guerreiros, vou dizer assim, e foi com eles, com os melhores guerreiros, e coordenou essa atividade, essa luta. E, no fim das contas, a luta foi vitoriosa, em que se libertou Ló, trouxe seus bens, povo e etc, né? E aí, no fim das contas, a gente vai ver que até Sodoma se deu bem nessa, por conta de Abrão ter ido lá resgatar seu sobrinho Ló. Então, o que a gente tem? Primeiro, a apresentação de alguém que é hebreu, né, pela primeira vez no texto. Segundo, nós temos um Abrão que é inteligente, que tem poder, sim, poderes no sentido de ele tem posses, etc. E ele tinha 318 homens mais capazes dentre os que nasceram em sua casa. Então ele tinha muitas pessoas, ele já estava formando um povo mesmo, e a gente vê que Abrão estava realmente forte, com um poderio aqui, mas esse poderio de Abrão não era evidenciado, porque ele estava quieto no canto dele enquanto as coisas aconteciam no planeta, né? E aí ele inteligentemente junta, vou chamar assim, o seu exército, vai e traz a vitória. E o que a gente vai ver? Mais uma vez Abrão, e a gente vai ler daqui a pouco, mais uma vez Abrão exaltando o nome do Senhor e não o dele. Mas muito sábio, a gente vai ver, tá?
tá certo? A gente viu também neste texto que a luta prosseguiu, saiu de noite, dividiu os homens em grupos, derrotou o inimigo, perseguiu e foi até ser vitorioso, tá bem? Vamos ler mais um pouquinho, então, versículo 17 e seguinte, vai falar assim: Quando Abrão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: Juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Então a gente tem uma sabedoria aqui de Abrão grande. Mas vamos falar um pouco mais aqui. O que acontece então? Quando Abrão regressava vitorioso, né? Então as pessoas já souberam da vitória de Abrão. O que aconteceu? Vem o rei de Sodoma, né? E vem também Melquisedeque, essa figura aqui que aparece. Não tem uma descrição de Melquisedeque completa, não tem genealogia para a gente saber. A gente sabe que ele é rei de Salém, né? Muitos dizem que Salém é a origem de Jerusalém, tá? Então ele seria rei de lá. Só que é bem interessante porque além de ser rei, ele era sacerdote. Então ele unia as duas coisas. Mas o texto bíblico é muito interessante porque ele fala que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Deus Altíssimo é o El Elyon aqui, tá? Então ele era sacerdote de Deus já antes de Arão, porque a gente vê a constituição do sacerdócio no texto bíblico para o povo de Deus com Arão, né? Mas a gente vê aqui que já existia um sacerdote do Deus Altíssimo, que era Melquisedeque. E o que ele fez? Abençoou Abrão. Então a gente vê, Melquisedeque não tinha interesse, ele veio para abençoar Abrão e ainda vem e traz lá pão e vinho, sabendo que Abrão e os seus guerreiros estavam certamente cansados dessa batalha. Aí Melquisedeque ainda trouxe alimento para eles, ou seja, houve uma comunhão ali com o sacerdote, né? Do Deus Altíssimo. E aí, ao abençoar Abrão, Melquisedeque faz um texto, uma bênção muito bonita. Ele fala: Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. Veja que Melquisedeque também está fazendo tudo para a glória de Deus. Ele pede que Deus abençoe Abrão e ao mesmo tempo ele fala: bendito é Deus que colocou os adversários nas mãos de Abrão. Tá? E ele fala isso aparentemente aqui na frente do rei de Sodoma, ou seja, mostrando o caráter cristão aqui, né? O caráter do cristão. Mas o rei de Sodoma não muda assim, né? Imediatamente. Bom, mas o que a gente tem então? E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Aqui há uma discussão, o que é isso, por quê? Mas o que a gente vê é que o dízimo, o dízimo, já existia antes, né? Então não foi uma surpresa, não foi Melquisedeque que exigiu, Melquisedeque não foi lá para receber dízimo, Melquisedeque era sacerdote, mas Abrão, consciente da necessidade de manter o sacerdócio, né, de contribuir no fim das contas, com o trabalho de Deus, ele dá o dízimo a Melquisedeque.
tá? O dízimo já existia, então não foi Melquisedeque e Abrão que criaram a ideia do dízimo da 10ª parte. Tá? O texto bíblico ele não se preocupa em trazer a origem do dízimo. Tá? Bom, e aí a gente vai para Sodoma, lá para o rei de Sodoma no texto. Mas antes de ir para o rei de Sodoma, a gente tem que ler um pedacinho da carta aos Hebreus que trata de Melquisedeque, porque tem algo aqui bem interessante. Então a gente vai lá para Hebreus 7. Tá? Em Hebreus 7 eu vou ler aqui um pedaço aqui, grande, vou ler rapidamente, mas olha só o que diz o texto. Diz assim, Hebreus 7, a partir do versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei da justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Então, Melquisedeque significa rei de justiça, tá? Continuando, versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Tá? E aí ele vai relatando mais coisa. Quando ele chega lá no versículo 17, ele está falando já de Cristo, ele fala assim, porque dele se testifica, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é interessante, o que é emblemático aqui? Estamos falando de um Melquisedeque, um sacerdote que não foi constituído sob a lei, mas sim Arão que foi, né? E esse Melquisedeque não tem genealogia, veja que o livro de Hebreus fala isso, né? Ou seja, não tem indicação da origem e da morte dele, como o livro de Gênesis fala muito dos personagens que aparecem, que lá aparecem. Mas o que Melquisedeque representa aqui, na verdade? Ele representa um sacerdócio pleno do Deus Altíssimo. Então ele traz a ideia que vem a ser desenvolvida lá em Salmos e conclui-se com o livro de Hebreus, mas na verdade conclui-se com o nascimento e a vinda de Jesus, né? De que haveria um sacerdote desvinculado da lei, embora cumpridor da lei, ele era acima, digamos assim, da lei, que é Jesus Cristo, que não tem início nem fim, diferentemente de Arão, de todos aqueles que vieram com o início, nasceram e morreram, e isso foi tudo registrado, tinha pai, mãe e descendência disciplinada. O que é mais interessante também é que Jesus vem da tribo de Judá e não de Levi, que é a tribo dos sacerdotes, né? Então, mais uma vez, se destaca aqui essa figura de Melquisedeque como um precursor, talvez um exemplo ali do sacerdócio de Cristo, sacerdote do Deus Altíssimo, em que não tem início e nem fim o seu sacerdócio. Ele sempre foi sacerdote, né? E aí já estou falando de Jesus, naturalmente, tá bem? Bom, no final, voltando aqui ao texto, nós temos o embate ou a discussão entre o rei de Sodoma e Abrão, em que o rei de Sodoma fala assim, ó, me dá só as pessoas e fica com os bens para você. E aí o que Abrão responde? Eu não quero os seus bens, porque depois você vai falar que eu enriqueci às suas custas, né? O que eu extraio disso aqui? Abrão foi muito sábio, na verdade, em desvincular o hebreu do povo de Sodoma, ou seja, desvincular o povo de Deus do mundo.
tá? Deste mundo, das coisas ruins. Porque se ele tivesse recebido os bens, ficado com os bens de Sodoma, ele ia ter uma mancha, uma mácula ali, que é ser sustentado pelo mundo e não por Deus, né? Então, logo antes, Melquisedeque fala: bendito é Deus que colocou os inimigos de Abraão nas suas mãos, né? Aí vem o rei de Sodoma e fala: toma aí meus bens, né? Ou seja, o rei de Sodoma se colocando acima de Deus. Então essa discussão ela é dissipada. Abraão não deixa acontecer o que seria ruim, essa mistura, e ele mostra mais uma vez para Ló que o povo de Deus é separado, e Ló não percebe, né? E volta para Sodoma, a gente vai ver, tá? O que ele fala mais? Ele fala: eu só quero dos seus bens aí, eu só preciso aquilo que foi consumido pelos meus guerreiros e o pessoal que estava aliado comigo, aí só vai ter os deles aí e ponto. Ou seja, do mundo a gente só tem o que é necessário para não escandalizar, o que é necessário para sobreviver, mas principalmente o que é necessário para evangelizar, para anunciar boas novas. Desculpe. Então Abraão foi muito sábio, a gente sabe. Aí, quando ele desvinculou o povo de Deus desse povo, dessa coisa ruim que é Sodoma, né? E que a gente vai ver logo em seguida, que vem até destruição sobre Sodoma por conta dela ser tão ímpia, tão iníqua, tão pecadora, pecaminosa, né? E praticamente não se salva ninguém de Sodoma por conta do pecado ter se espalhado, tá? Mas isso é uma próxima conversa. Então é isso que nós temos. Esse capítulo é bem interessante porque ele já mostra um Abraão ativo socialmente, ele mostra princípios cristãos mais uma vez em Abraão, mostra o equívoco de Ló mais uma vez, mostra que Sodoma tem os problemas, né? E aí já está querendo até fazer negociata, entregar dinheiro, bens para Abraão, certamente porque ficou com medo de Abraão também, como um dominador, porque Abraão era forte, né? E a gente vê mais uma vez, e o exemplo maior é glorificar o nome do Senhor, do Deus Altíssimo. Aparece um Melquisedeque para mostrar isso junto com Abraão, né? E Abraão é abençoado e ao mesmo tempo abençoa o sacerdote pagando o dízimo, como diz o texto, né? E a gente vê então o sacerdote, um modelo de sacerdócio que transcende, mostrando que a gente teria a vinda daí a um tempo do maior sacerdote, do sacerdote perfeito, que é Jesus, que não tem início e nem fim, ele tá bem? Então é isso, vamos fazer sempre análises críticas do texto, não para achar o erro ou achar falhas no texto bíblico, mas sim achar modelos de conduta em que a gente tem que se espelhar, né? Então vamos olhar Abraão como um humano pecador, mas como alguém que anda com Deus, se arrepende. Então, podemos nos espelhar em algumas condutas de Abraão. Eu destaco uma delas, foi a sabedoria que ele teve de usar sua destreza. Qual é? A de liderar. Ele chamou os 318, além dos, ter se associado aí com os seus vizinhos, digamos assim, foi lá, guerreou e venceu, conseguiu. Além dele estar com Deus, ele teve a sabedoria de usar a sua destreza, a sua capacidade para engrandecer o nome de Jesus, no fim das contas, o nome de Deus. Amém? Bom, ficamos por aqui, já avançamos bastante na hora, tá certo? Vamos orar para terminar então. Senhor, obrigado mais uma vez, Pai, obrigado por estar conosco, por mostrar tudo o que o Senhor quis revelar para nós, Pai. Que o Senhor esteja conosco, sempre mostrando o seu desejo e não o nosso. Dá-nos saúde, dá-nos paz, dá-nos segurança nesses momentos de crise, Pai. Dá-nos sabedoria e inteligência para conseguirmos superar nossas dificuldades. Esteja conosco, protege-nos, perdoa nossos pecados. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Que o Senhor te abençoe, meu irmão, que o Senhor te abençoe, minha irmã. Esteja estudando a palavra de Deus sempre,
para você ter sucesso, o sucesso cristão. Amém? Grande abraço.